Agora nós vamos começar a fazer a nossa primeira apresentação. E a gente vai começar produzindo todos os slides e fazendo coisas básicas nesses slides. Inserindo os tópicos, inserindo ícone, utilizando formas, inserindo imagens, fazendo algumas poucas modificações nas imagens, colocando uma animação ou outra. O que é que não será feito? Isso será feito no final, quando todos os slides estiverem prontos. A edição final. Colocar a fonte correta, posicionar melhor os elementos do slide, escolher as cores que precisam ser destacadas, se preciso tratar as imagens no próprio PowerPoint ou no Paint 3D que acompanha o Windows, tá certo? Então não se preocupem, a gente vai começar num ritmo devagar, aos poucos a gente vai incorporando a nossa apresentação, tendo ideias e aplicando essas ideias com as animações e as organizações que a gente pode ter em mente. Já com o PowerPoint aberto, utilizando o slide mestre que a gente produziu, a gente vai começar a fazer a nossa aula. Vou apertar um Ctrl M e vou multiplicar a quantidade de slides, porque eu vou precisar de mais de um. Volto para o primeiro slide. Vou inserir a primeira coisa aqui em formas. Em formas eu vou utilizar caixa de texto. Vou fazer uma caixa de texto e escrever a primeira coisa que eu preciso escrever para essa aula. Como uma aula sobre sangue, eu vou ter que fazer uma introdução, depois eu vou ter que explicar para os meninos o que é o sangue, dizer um conceito de sangue. Então eu acho como importante colocar aqui como primeiro tópico conceito. Professor, o senhor vai colocar o texto do conceito? Não, eu explicarei o conceito na aula, o aluno vai anotar com as palavras dele, aqueles que conseguem, aqueles que não conseguem eu dou um momento e dito para eles. E por que não coloca no slide? Não ficaria mais prático? Talvez ficasse, mas o slide para leitura não precisa do professor. Então se você está utilizando o slide é porque é preciso a sua presença. Então se você coloca texto, muitas vezes o aluno deixa de prestar atenção no que você fala e se limita aos textos do slide. Tranquilo? Vou copiar e colar essa caixa de texto algumas vezes aqui para não ter que fazer mais. Então já vou colocar alguns tópicos que eu posso usar. Depois do conceito, na minha aula, eu vou falar sobre a composição do sangue. Falando da composição do sangue, eu vou ter que falar dos seus componentes. Um dos seus componentes é a parte líquida do sangue, que é o plasma. Ctrl C, Ctrl V. Outro componente importante do sangue são os elementos figurados. Percebam que a caixa de texto, como ela está pequena, quando eu inserir a quantidade de caracteres, de letras, maiores do que ela suporta horizontalmente, ela pulou para uma nova linha. Mas se eu quiser tudo na mesma linha, eu aumento a caixa de texto, tá certo? Está desorganizado, mas a gente ainda vai organizar tudo isso, colocar animação. Agora eu preciso de imagem. Vou no Google, pesquisar imagem. Ah, que imagem você vai pesquisar? Quero pesquisar uma imagem sobre sangue, que é a nossa aula. Ia procurar algo mais específico, mas coloquei genérico. Colocar essa imagem. Eu já havia gostado dela. Copiei a imagem. Vou colar aqui no meu slide. Embora ainda não esteja pronto, nem estivesse pronto para nenhum tipo de professor, eu acredito, vamos dar uma olhada como está esse slide. A gente dá um Shift F5. Imagine se você é um aluno e o slide é apresentado para você dessa forma. Com a letra mais bonita, com um tamanho maior, mas dessa forma. Enquanto o professor estivesse falando algo que está aqui no conceito, na composição, ou seja, está do lado esquerdo,
O aluno poderia simplesmente estar olhando para o lado direito, analisando a imagem, chegando às suas conclusões e se atrapalhando na explicação. Então, o que eu vou fazer agora nesse primeiro slide vai ser uma noção, vou dar uma noção do como eu acho melhor fazer as apresentações. A gente não faz isso em todos os slides agora, porque a gente vai deixar para o final. Dá um ESC. Vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, essa imagem. Vou precisar dela 2 vezes, tá bom? Seleciono a primeira. Posso clicar 2 vezes nela, vai aparecer aqui em cima, cortar. Clico em cortar. Fica marcado aqui de preto, mais escuro, estão vendo? Esses campos eu posso aproximar o mouse, clicar e arrastar. À medida que eu vou arrastando, essa parte que está ficando cinza, ela vai sumir. A mesma coisa eu vou fazer desse lado, porque eu quero apenas o tubo de ensaio por enquanto. Clico em cortar novamente, olha a imagem cortada. Colocar aqui do lado dela a imagem que eu copiei, clico mais uma vez em cortar e corto no outro sentido. Agora eu tenho 2 imagens com a mesma informação de uma. E para que isso? Para que elas apareçam em uma ordem que eu estabeleça. Vou colocar aqui animações, clicar em conceito, colocar animação. Essa primeira animação que a gente vai utilizar agora é a animação mais básica que a gente vai utilizar. A gente vai colocar para a palavra surgir da esquerda para a direita. Vou clicar aqui em apagar. Surgiu de baixo para cima. Automaticamente o PowerPoint determina que de baixo para cima. Você vem aqui do lado direito, opções de efeito, clica e vai optar da esquerda. Você pode optar por outras formas? Sim. Mas quando se trata de caixa de texto, eu prefiro que surja da esquerda para a direita, porque a gente escreve da esquerda para a direita. Então fica mais coerente. Composição, fazer a mesma coisa. Plasma, fazer a mesma coisa. Clico na palavra, apagar, que é o tipo de efeito que a gente está utilizando. Opções da esquerda. Repetindo em elementos segurados, apagar, que é a animação, opções da esquerda para a direita. Vou clicar aqui, ó, painel de animação, vai aparecer algo aqui do lado direito. Aqui é cada animação que eu inseri no meu slide, tá bom? Depois a gente vai aprender a editar essas. Mas na verdade a gente vai até fazer daqui a pouco uma edição simples. Vou clicar aqui no tubo de ensaio, vou colocar também para ele surgir dessa forma, apagar. Mas o tubo de ensaio eu quero que apareça de baixo para cima, para mim não tem problema. Eu só estou achando que ele está aparecendo um pouco rápido demais. Então, embora os outros tópicos também tenham achado, eu vou fazer uma modificação só nele, para vocês aprenderem como fica melhor. Clico aqui onde está selecionado, que é a animação referente ao tubo de ensaio. Clico na seta, opções do efeito, ou intervalo nesse caso, mas a opções do efeito é mais completo. Dentro de opções do efeito, você tem aqui o nome do efeito, algumas coisas, o que está para surgir que é de baixo, que a gente já tinha visto do lado de fora dessa caixa. Vou para o intervalo. A duração da animação está para 5 segundos. Vou colocar para 2 segundos, para que ela fique um pouco mais lenta. Porque enquanto eu vou falando, o tubo de ensaio vai surgindo e surge de forma suave, para não tirar tanta atenção do aluno do que algo surgindo muito de repente. Vou colocar uma animação aqui também para a imagem. Só que quando a imagem é desse modelo, parecendo um quadro, eu prefiro colocar a animação de uma outra forma. Aqui eu coloco uma animação chamada de forma. Em alguns PowerPoints chama-se caixa. Clico em forma, vou em opções de efeito e vou alterar mais uma vez, porque ele surgiu de fora para dentro. E eu prefiro de dentro para fora, porque parece dar uma noção melhor de que está realmente surgindo e ampliando. Quando é de fora para dentro, a sensação que a gente tem maior é de que está diminuindo. Então, em opção, reduzir. Tá certo? Bora fazer mais algumas modificações. Clicando aqui em conceito, a gente vê do lado direito que ela é a primeira animação, composição a segunda, plasma a terceira, elementos figurados a quarta. Vou só reposicionar algumas coisas aqui, porque lá na frente a gente vai fazer modificações. Vou ficar mais ou menos assim por enquanto.
Ainda vou inserir mais coisas no final. Aqui é para garantir a minha ideia. Pronto. Olha o que eu falar. Quando eu falar de conceito, tranquilo. Quando eu falar de composição, eu quero que imediatamente após eu falar de composição, apareça o tubo de ensaio, que vai servir como um desenho base para eu explicar a composição do sangue. Então, clicando no elemento aqui no slide, ele vai ficar marcada a sua animação do lado direito. Clique e segura na animação e puxa para depois do número 2, ou seja, para a posição 3, porque a gente viu, clicando na palavra composição, que ela está em segundo lugar. Então, eu coloco em terceiro o que eu quero que venha posteriormente a ela. Como eu quero que o tubo de ensaio surja após eu falar composição, eu vou programar, clicando aqui nessa seta, opções de efeito, intervalo, vou programar que ela aconteça clicando, imediatamente após o anterior. Pronto. Ah não, imediatamente vai ficar muito em cima. A palavra composição vai aparecer e o tubo de ensaio vai subir? Não, eu quero que ele suba depois de 1 segundo após o outro acontecer. Demora, estava em 0, vai para meio segundo, depois para 1 segundo. Ok. Vamos fazer um teste. Shift F5. Começo a aula, explico, não tem nada no slide para não tirar a atenção do aluno. Falo do conceito, explico o conceito, dito se for necessário, eles copiam com as próprias palavras, a gente discute, dá mais de um conceito. Agora, fazer uma observação. Se for um conceito exato, imutável, aí eu acredito que é uma ótima opção você colocar o conceito escrito posteriormente. Porque se é único, se ele é imutável, é bom que o aluno saiba palavra por palavra daquele conceito e não copie com as palavras dele. Aí sim é necessário que a gente coloque o conceito escrito, não apenas o tópico. Composição. Sozinho aparece o tubo de ensaio. Bora voltar? Clico uma vez, composição, o tubo de ensaio aparece, para dar tempo de minha fala. Vou dar um ESC. Quando eu falar de composição, vai aparecer o tubo de ensaio e eu vou falar dos componentes. Quando eu falo dos componentes, eu vou falar do plasma, que é a parte amarelada, sobrenadante aqui, que está em suspensão, que tem menor densidade, e depois eu falo dos elementos figurados. Quando eu falar de plasma, não tem nenhuma imagem extra para aparecer. Mas quando eu falo dos elementos figurados, que são as células, eu vou precisar dessa imagem. Como ela já está em último lugar aqui, no meu painel de animação, logo depois do número 4, eu só vou editar um pouquinho essa imagem. Colocar aqui, vou clicar em um lugar diferente, em intervalo. Intervalo, eu vou colocar que ela inicialize após o anterior. E vou colocar que ela inicialize 1 segundo também após o anterior. Clico em OK, Shift F5, está aí a nossa primeira aula sendo montada. Quadro em branco, igual quando a gente chega na sala, a gente começa a falar, a atenção do aluno vai se prendendo exclusivamente ao que a gente está falando, não o que vai ser falado depois por já estar a imagem no slide. Falei da composição, falo do plasma, falo agora dos elementos figurados, 1 segundo depois aparece a imagem. Agora o slide ainda está feio. Eu não sei se eu vou utilizar essa imagem, eu não sei se vou manter essas animações, talvez eu mantenha, mas com certeza eu vou mudar a letra, com certeza eu vou mudar o tamanho da letra, o posicionamento da letra. Mas tem mais uma coisa que eu vou fazer, que a gente já fez em outra aula, e que vai ser necessário com quase todas as imagens. Vou clicar nela aqui e vou arrastar. Percebam que ela está com fundo branco. Tal como o tubo de ensaio também está com fundo branco, não dá para ver direito, porque ele tem pouco contorno, pouca moldura, mas está. Ó, vou clicar aqui em formatar imagem, cor, definir como transparente, clico do lado de fora, arrasto, transparente. A mesma coisa nessa imagem, clico nela, como já está clicado em formato de imagem, vou em cor, define como transparente e clico na área de fora da caixa.
Desculpe, na área da caixa, fora da imagem. Olha como ficou transparente. Pronto. Vou salvar para não perder isso. O que acabamos de fazer agora foi dar os passos iniciais mais básicos para a produção da nossa primeira apresentação. Na próxima aula, a gente vai avançar um pouco mais e ir repetindo as informações para que vocês consigam fixar. Vamos repetir porque vai ser necessário fazer tudo de novo algumas vezes e coisas a mais. Então a gente vai reforçando o que a gente viu e acrescentando coisas novas. Por isso a gente está vendo poucos conteúdos em cada aula. Peço também que vocês pratiquem, que vocês durante a aula abram o PowerPoint, repitam o que eu estou fazendo, ou também após a aula vocês comecem a fazer e tentar descobrir novas informações. Passa para a próxima aula, vê o que foi feito de novo, pratica também para a gente dar continuidade. Lembre-se, a gente vai aprender ainda sobre animar melhor os slides, editar melhor, formatar melhor, entender porque é importante ter uma organização para não ficar poluído o slide. E depois a gente vai aprender a mexer ainda num site chamado Canva, que nos ajudará bastante com produção de capas para o slide, com ideias de layout, uma série de questões que a gente pode utilizar em nossas apresentações. Então a gente vai chegar ao final com todo o pacote completo. Tranquilo? Obrigado e até o próximo vídeo.